Oi, galera. Você está perdidão aí, querendo escrever um artigo científico e não sabe por onde começar? Sobretudo você que é da graduação, que está estreando aí pela primeira vez esse mundo de artigo científico, conclusão de bacharelado. O ChatGPT é uma boa sugestão para você começar a extrair insights, extrair ideias. Lembrando que o ChatGPT está, como já falei, na fase beta, na fase de aprendizagem. Lembrando também que o ChatGPT é sempre um ponto de partida, não um ponto de chegada. A gente se inspira nas ideias. Se as ideias são interessantes, bem-vindas. Por que não agregá-las? Quando a gente senta com um orientador, com um tutor, com um professor para pedir explicação, é um pouco nessa direção. É claro que muitos professores ou orientadores sugerem e quase que obrigam a gente a pensar desse jeito, ou a escrever este artigo com este tema e tal. ChatGPT nunca deve fazer isso para você, porque afinal é você quem vai escrever o artigo. O ChatGPT nos ajuda a jogar ideias, propostas de como destravar. Vamos lá destravar junto comigo? Eu estou aqui, continuo me divertindo com o ChatGPT, mesmo sabendo que ele ainda está nos primeiros segundos de um mundo revolucionário que vem aí pela frente. Ninguém sabe qual. A gente já imagina mais ou menos. Esse é o ChatGPT 3. Imagina o 4, que deve sair em breve. E imagina o ChatGPT quando você estiver concluindo o seu bacharelado, a sua licenciatura. A vida vai estar bem mais fácil para a gente conversar com a inteligência artificial. Pois bem, eu estou querendo, digamos, escrever um artigo científico. Estou fazendo bacharelado em psicologia, claro, começando agora, o terceiro semestre, mas digamos que eu já estivesse ali já no penúltimo semestre. A primeira pergunta que eu quero fazer aqui para ele é a seguinte: você pode me ajudar a escrever um artigo científico? Um artigo científico? Você pode me ajudar a escrever um artigo científico? Claro, posso ajudar você a escrever um artigo científico. Por favor, me diga qual é o tema de seu artigo e em que área do conhecimento ele se interessa. Além disso, é importante que você tenha em mente as normas e diretrizes específicas para a publicação de artigos científicos na área em questão. Com base nessas informações, posso orientá-lo na estruturação e organização do artigo, bem como na escolha de palavras-chave, revisão bibliográfica e redação do texto em si. Pois bem, veja, ele sugere aqui, se você não sabe se você está perdido, não sabe nem o tema, então nem invente de mexer no ChatGPT. Segunda pergunta que já mais ou menos pensei é: qual o primeiro passo para elaborar um artigo científico? Vamos fazer o teste aqui, vamos ver se ele sabe. O primeiro passo para elaborar um artigo científico é definir claramente o tema da pesquisa que será abordado no trabalho. Isso envolve identificar uma questão ou um problema a ser investigado, delimitar o objeto de estudo e estabelecer os objetivos do trabalho. A partir daí é preciso realizar uma revisão bibliográfica para verificar o que já foi publicado sobre o assunto e quais são as lacunas que ainda precisam ser preenchidas. É o que todo orientador diz quando a gente vai escrever qualquer TCC ou dissertação, por aí vai, o artigo científico. Com base na revisão bibliográfica, é possível elaborar a estrutura do artigo, que geralmente segue um padrão com introdução, metodologia, resultado, discussão e conclusão. É importante lembrar que o artigo científico deve ser escrito com rigor metodológico, clareza e objetividade, seguindo as normas e diretrizes específicas da área do conhecimento em que se interessa. Muito bem. Ele me pediu para escolher, digamos, um tema e eu vou dizer primeiro a minha área. Eu já
digitei aqui a pergunta, vou só colar aqui. Estou fazendo graduação em psicologia, olha o que eu escrevi. Que orientação você sugere para escrever um artigo científico? Veja que psicologia é um mundão. Digamos que eu não tivesse clareza da pergunta problema ou do tema específico. Será que ele vai me ajudar a funilar a coisa? Se você está escrevendo um artigo científico na área da psicologia, uma boa orientação é começar definindo claramente o problema de pesquisa que você pretende abordar. Isso envolve identificar um tema específico e estabelecer as perguntas de pesquisa que guiarão o trabalho, tá certo? E um pouco aquilo que ele já disse ali, a questão de revisão bibliográfica e por aí vai. Digamos que dentro da psicologia, minha área de interesse é a neurociência. Vou dizer aqui porque de fato eu estou encantado com a neurociência. Minha área de interesse é a neurociência. Como desenvolver um tema a partir dele, a partir dessa área? Ainda está abrangente, lógico, né? Mas vamos ver o que é que vai. Minha área de interesse é a neurociência, como desenvolver um tema a partir dessa área. A neurociência, vai dizer, é uma área muito ampla e diversa, que abrange diferentes temas e sub-áreas de pesquisa. Para desenvolver um tema a partir dessa área, é importante identificar uma questão ou problema de pesquisa específico que seja relevante e ainda não tenha sido completamente explorado. Uma boa forma de encontrar um tema é fazer uma revisão bibliográfica sobre um assunto específico dentro da neurociência, buscando entender o que já foi estudado e quais são as lacunas que ainda precisam ser preenchidas. Por exemplo, você pode se interessar por um transtorno neurológico específico, como o Parkinson, e investigar as últimas descobertas sobre a etiologia, sintomas, tratamentos e perspectivas futuras. Outra forma de encontrar um tema é acompanhar as tendências atuais e por aí vai. Por exemplo, atualmente há uma discussão sobre o uso de tecnologia de interface cérebro-máquina, como as interfaces neurais e como elas podem ser utilizadas para tratar transtornos neurológicos ou para melhorar a performance cognitiva. Então, ele está pedindo para escolher aqui um problema, identificar um problema da pesquisa. Eu pensei aqui uma pergunta para a gente já ir focando aqui. Deixa eu ver se ele vai me ajudar. Me sugira a delimitação de temas na área de neurociência aplicada na educação. Um pouco isso que eu venho pesquisando ultimamente. Neurociência e educação, comunicação e educação. Há diversas possibilidades. Olha aí, na área de neurociência aplicada na educação, há diversas possibilidades de temas que podem ser explorados. Algumas sugestões de delimitação de temas são a influência da neurociência na aprendizagem. Esse tema pode abordar as descobertas recentes da neurociência sobre o funcionamento do cérebro humano e o processo de aprendizagem, como essas descobertas podem ser aplicadas no desenvolvimento de metodologias e estratégias de ensino mais eficazes. Essa primeira sugestão para mim é fabulosa e me interessa. A relação entre a neurociência e a motivação dos estudantes. Esse tema pode explorar as descobertas da neurociência sobre o sistema de recompensa e motivação no cérebro. Também me interessa. O problema aqui é escolher depois. A neurociência e o desenvolvimento das habilidades socioemocionais é o tema do nosso próximo encontro no curso Aprendiz Online. Esse tema pode abordar as descobertas da neurociência sobre o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, como a empatia, a autorregulação emocional e a resiliência, e como essas descobertas podem ser aplicadas no contexto escolar para promover o desenvolvimento integral dos estudantes. O uso de tecnologias educacionais baseadas em neurociência. Ok, está balançando aqui. Esse tema pode explorar o uso de tecnologia com jogos educativos, a relação entre o sono e a aprendizagem. A importância do sono aqui. Caraca, mano. Então ele pede para a gente delimitar um desses temas. Vamos ver aqui, vou pensar direitinho aqui qual desses temas eu vou trabalhar, tá certo?
Bem, a partir das 5 propostas aqui de temas ligados ao campo da neurociência, eu me encantei mais com essa quarta. O uso de tecnologias educacionais baseadas em neurociência. O campo é comunicação e educação. Então aqui eu posso dizer, me interessei, me encantei com o tema uso de tecnologias educacionais em neurociência. Aqui eu já posso dizer qual seria a pergunta-problema desse tema. Vamos ver o que é que ele vai dizer. Qual é o impacto do uso da tecnologia e educação baseada em neurociência no processo de aprendizagem dos alunos? A pergunta-problema seria essa daí. Qual é o impacto do uso de tecnologia educacionais baseada em neurociência no processo de aprendizagem dos alunos? Ok. Próximo passo seria, depois de ter a pergunta-problema, seria o objetivo. Qual seria o objetivo? Qual seria o objetivo geral e específico desse tema? Do objetivo específico. Qual seria o objetivo geral e específico do tema acima para a elaboração de um artigo científico? Analisar o impacto do uso de tecnologias educacionais baseadas em neurociência no processo de aprendizagem dos estudantes. Objetivos específicos: investigar as principais tecnologias educacionais baseadas em neurociência utilizadas em sala de aula, identificar os benefícios e as limitações do uso dessas tecnologias no processo de ensino e aprendizagem, analisar o resultado de estudos empíricos que avaliaram o impacto do uso das tecnologias. E um besouro ou um muriçoca que entrou no meu ouvido. Discutir as implicações práticas do uso dessas tecnologias para a prática pedagógica e para a formação de professores e propor sugestões para aprimorar o uso de tecnologias educacionais baseadas em neurociência em sala de aula. Tem muitos objetivos específicos aqui, isso não é um artigo científico, isso aqui é um TCC. Tudo bem. Como ficaria a estrutura desse artigo? Com o tema acima. Desse artigo com o tema acima. A estrutura de um artigo científico pode variar de acordo com a área de estudo e o periódico. Lógico, cada revista, ou cada jornal ou universidade tem a sua estrutura própria, né? Legal. No entanto, uma possível estrutura para o artigo sobre o uso de tecnologia educacional em neurociência poderia ser introdução, a apresentação do tema e justificativa, problema de pesquisa e objetivos, relevância do estudo, seria a introdução. Segundo, fundamentação teórica, conceitos básicos de neurociência aplicados à educação, tecnologias educacionais baseadas em neurociência. Eu estou começando a estudar agora neurociência, então você que é expert em neurociência, vê se faz algum sentido essa estrutura e esses conceitos para trabalhar nesse artigo, tá certo? Metodologia, tipo de pesquisa, qualitativa, quantitativa, mista, participantes, alunos, professores, escola, instrumentos e materiais utilizados, procedimento de coleta e análise de dados. Metodologia está ok. Ou você vai acrescentar algo mais aqui? Não, basta. Poderia, lógico, colocar a questão da ética aí e tal. Quarto, resultados. Descrição dos resultados obtidos na pesquisa, análise e discussão dos resultados, comparação com estudos anteriores, discussão
interpretação dos resultados, implicações para a prática pedagógica e para a formação de professores, limitações da pesquisa e sugestões para estudos futuros. Conclusão. Caraca, recapitulação dos objetivos e resultados, conclusões e contribuição. Contribuições do estudo, recomendações para a prática e para pesquisas futuras. Sétimo, referência, lista completa de todas as fontes citadas no artigo, seguindo as normas do periódico escolhido. Vale lembrar, e por aí vai, que a estrutura pode ser adaptada de acordo com as especificidades do estudo e do periódico de publicação. Meu Deus do céu. Vou pedir mais uma coisa aqui. Deixa eu dar, ele está muito lento aqui. Mas eu vou pedir que, como eu deveria escrever o resumo deste artigo. O resumo é uma breve descrição do artigo e a apresentação. Ele deve ser escrito de forma clara e objetiva, permitindo que o leitor tenha uma ideia clara do estudo. Segue um possível modelo de resumo para o artigo sobre o uso de tecnologia. Este estudo analisa o impacto do uso de tecnologias educacionais baseadas em neurociência no processo de aprendizagem dos alunos. A partir de uma revisão bibliográfica e de uma pesquisa empírica realizada com alunos de uma escola pública, foram identificadas as principais tecnologias educacionais baseadas em neurociência utilizadas em sala de aula e avaliados seus benefícios e limitações. Os resultados indicam que o uso dessas tecnologias pode contribuir para a melhoria da aprendizagem dos alunos, principalmente em relação às habilidades cognitivas, emocionais e sociais. No entanto, é preciso considerar algumas limitações, como a necessidade de formação adequada dos professores e a adaptação das tecnologias ao contexto escolar. Conclui-se que o uso de tecnologias educacionais baseadas em neurociência pode ser uma estratégia eficaz para aprimorar a prática pedagógica, desde que seja feito de forma consciente e crítica. Meu Deus do céu. E se eu pedisse, olha aqui, está escandalizado? É claro que segue um possível modelo. O pesquisador vai fazer a sua pesquisa tanto bibliográfica como no campo, né? Você vai escolher uma escola, pesquisar, entrevistar estudantes ou professor e por aí vai. Mas aqui outra pergunta que eu faço: escreva a introdução do artigo usando as normas da APA. A psicologia usa, via de regra, a APA, que é diferente da ABNT, beleza? Tá, a pergunta que eu fiz é: escreva a introdução do artigo, do artigo usando as normas da APA. Caraca, segue um exemplo de introdução para o artigo sobre o uso de tecnologias educacionais em neurociência utilizando as normas da APA. Tá aí, escrevendo uma introdução. Atenção, queridos estudantes. Olha a tentação, Lembrando que aqui o ChatGPT é uma fonte criadora. Ele é criativo. Ele não apresenta fontes. Por isso, a gente o tem como inspiração. É claro que ele fez aqui, se eu pedisse aqui para continuar escrevendo, ele continuaria escrevendo e tal, mas aqui está, nos últimos anos tem sido crescente o interesse pela aplicação da neurociência à educação, o que tem possibilitado a utilização de tecnologia educacional baseada em evidências e por aí vai. Nesse contexto, as tecnologias educacionais podem ser definidas como recursos e por aí vai, beleza? Me indique 5 livros sobre... Vamos ver se ele vai me dar 5 livros. Aqui, ó. Me indique 5 livros sobre o tema do artigo, do artigo. Será que ele indicaria? Pelo que já pesquisei, ele é mentiroso nisso aqui. Ele mente. Aliás, ele cita livros e a gente vai curiar depois, não corresponde com o autor, ou o tema não está correto, então é aquilo. Lembre-se que o ChatGPT está na fase beta.
Então os erros aqui são absurdos. Mesmo assim, já dá para nos impressionar com tudo que ele sugere aqui, beleza? Então tem essas 5 sugestões. Se eu me liste os 5 melhores artigos sobre esse tema, liste os 5 melhores artigos sobre esse tema, ele vai indicar em inglês sobre 2018 o impacto da neurociência na educação, a neurociência na educação, aplicações de pesquisa na prática pedagógica. Uau! Lúcia Santaella, Simone, neurociência e educação, tecnologia, enfim, deu para perceber o que o chat pode fazer? Lembrando que ele deve ser sempre um ponto de partida e nunca um ponto de chegada. A gente, se você quer desenvolver qualquer tema, vai conversar com o ChatGPT. Pode conversar bobagem? Lógico. A gente não passa a moto, parte do tempo conversando bobagem? Assim também é a IA, porque a IA é feita de humanos. E por estar nessa fase inicial, a gente vai apenas buscar inspiração para poder, a partir daqui, escolher realmente... Claro, o tempo que a gente passava antes do ChatGPT escolhendo um tema, por exemplo, vai ser bem menos. Eu lembro que para escolher o tema do meu mestrado, do meu doutorado, eu acho que o tempo que eu gastei escolhendo, funilando, foi quase igual ao tempo que passei escrevendo. É a parte mais dolorosa, é a parte da pesquisa, de encontrar o problema, pesquisa, né? O problema em si, depois o tema, os objetivos e por aí vai. O chat já nos dá luzes e a partir delas a gente foca ou direciona o nosso tema e os nossos objetivos. Era isso que eu queria, só para continuar aqui brincando com o ChatGPT. Creio que vem mais novidades por aí. Um abraço para todo mundo. Curta, compartilhe se gostou desse nosso papo. Joga para frente. Não custa nada dar um like aí. Não custa. Dá um like aí. Compartilha. Se você fizer isso, eu vou continuar aqui motivado a compartilhar aquilo que estou curiando nas nossas redes sociais. Um abraço. Valeu.